Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por mais um domingo. Pela graça de Deus, a gente pode se reunir, formar esta grande rede de comunhão através da internet. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Pichincha, nós não retomamos ainda os nossos cultos presenciais, estamos aguardando, estamos avaliando o conselho da igreja e temos verificado com bastante cuidado um modo seguro para que isso aconteça, considerando as condições do nosso templo, nosso espaço, nossa ventilação e todas as variáveis que possam, de algum modo, implicar neste processo. E, a despeito de todo o protocolo que nós poderíamos já implementar, nós estamos aguardando. A última semana, de um modo preocupante, começa a registrar um retorno do crescimento das mortes e do nível de contaminação na cidade do Rio de Janeiro, o que talvez para muitos não é surpresa, para nós não é, considerando o modo como as pessoas estão cada vez mais expostas, aglomeradas, não usando as devidas proteções adequadas, recomendadas, e isso é preocupante. E por estas preocupações todas que temos, nós decidimos, o conselho desta igreja decidiu postergar o retorno dos cultos presenciais. Mas nós temos sido muito abençoados pela possibilidade de nos encontrar aqui, neste espaço virtual, nestas conexões que podemos fazer, e você pode agora marcar alguém, você pode mandar o link desta mensagem, deste culto, desta transmissão, para as pessoas com quem você possa partilhar aí as suas redes sociais, os seus contatos, e isso certamente pode abençoar alguém. Eu convido você nesta manhã a se sentir bem-vindo aqui, você que não é membro desta igreja, está nos assistindo, seja bem-vindo para cultuar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua casa, que o seu lar, onde quer que você esteja neste momento, se torne um lugar de adoração ao Senhor, um templo dedicado ao Senhor, a sua vida, o seu coração. Este é o lugar privilegiado de você encontrar Deus nesta manhã, neste culto dominical com a nossa igreja. Seja bem-vindo entre nós, viu? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos celebrar, vamos cultuar, vamos louvar a Deus. Estaremos daqui a pouco ouvindo a palavra, dando continuidade à exposição do Evangelho de João, onde nós temos pregado versículo a versículo, e nós estamos no nosso 27º encontro, o 27º episódio de reflexão no Evangelho de João. Hoje estaremos lendo o capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 40, se Deus nos permitir concluir até o verso 40, mas é o nosso objetivo nesta manhã, e que você possa ser abençoado. E para isso eu convido você a não se dispersar, não se distrair, não fazer deste momento um momento que você participe e que você cultue ao Senhor, também ocupado com outras atividades na sua dinâmica doméstica, familiar, mas tente fazer deste momento um momento de qualidade com Deus, tente encontrar um cantinho, aquietar o seu coração, trazer a sua mente, o seu pensamento, dedicados exclusivamente ao objetivo que nós temos, que é adorar a Jesus Cristo, que é disponibilizar o nosso ser e o nosso coração para a glória do nome dEle, e para que Ele possa se manifestar a nós e falar conosco, falar ao seu coração nesta manhã. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer pelo privilégio de podermos nos reunir mais uma vez para cultuar o seu nome. Fazer com que, pelos vínculos que nós estabelecemos, não só virtuais, mas espirituais, sobretudo, ó Deus, nós sejamos um só povo, debaixo de uma só fé, servindo e adorando a um só Senhor aqui nesta manhã, ó Deus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, fala com cada um, fala a cada ser, fala a cada vida, manifesta o teu poder, o teu milagre, a tua cura, visita-nos nesta manhã, Senhor, com o teu toque, com a tua presença, que haja salvação, que haja libertação, que haja vida, que o Senhor possa vir saciar a fome e a sede de almas que nesta manhã estão sedentas de Ti, e bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede da Tua justiça, Pai.
que possam encontrar nesta manhã o teu perdão, a tua justificação, a tua graça, o teu amor, que sejam acolhidos sob os teus braços nesta hora, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, cada família que se reúne, onde quer que estejamos nesta hora, que a tua presença seja real e verdadeira em cada um de nós. E através de nós, ó Deus querido, que o Senhor possa se revelar e se manifestar. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos. No nome dele, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Vamos fazer isso com alegria e de todo o nosso coração. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Alegria imensa de estar aqui com os irmãos. Essa manhã em que temos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de adorá-lo e proclamar as suas verdades. Vamos louvar ao Senhor. Vamos relembrar aqui nesta manhã alguns cânticos que marcaram os corações daqueles que têm um pouco mais de idade como eu, né? Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos no início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia! Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos
Vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, nosso Deus. É muito bom, irmãos, porque quando presenciamos as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como Ele tem conduzido a nossa passagem por esse mundo mau, isso nos leva a meditar no segundo hino que vamos louvar nesta manhã, porque o nosso Deus fez todas as coisas e Ele é soberano sobre tudo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas
também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és tremendo. O apóstolo Paulo diz para sermos imitadores dele, como ele é de Cristo. E seguindo essa linha, irmãos, imitar a Cristo, por mais utópico que seja, mas tem que ser a nossa meta. E quando pensamos nisso, sentimos a necessidade de olhar para a cruz de Cristo e seguir esse caminho, pois é o caminho que nos leva à salvação. Olhe para a cruz, siga para a cruz, é o nosso alvo. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou, aleluia, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. É tudo pela graça, meus irmãos, tudo pela graça imerecida vida, de graça recebi, sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu sou reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Sentir a presença do Senhor é algo maravilhoso. E mesmo não estando fisicamente aqui, nesse templo, nesta agência do Evangelho, mesmo no lugar que você está agora, independente do aparelho que você usa para abrilhantar esta reunião, porque ela só acontece porque o povo de Deus, apesar das limitações, continua reunido. Pela tecnologia. E usamos essa tecnologia, irmãos, porque tudo pertence a Deus. E essa tecnologia que nos aproxima nesta manhã é responsável por mantermos a nossa comunhão, porque estamos reunidos. Com o coração ansioso, digo por mim, para poder voltar a estar reunido com todos os irmãos. Poder tomar um cafezinho no fim do culto, juntamente com os irmãos. Tem certas coisas, amados, que sentimos falta somente quando ficamos impossibilitados. E o dia de poder estar juntos é algo que move o nosso coração. Mas o povo de Deus, apesar de todas as dificuldades, ele tem feito o que lhes cabe. Ontem tivemos um grande exemplo disso. Muitas famílias abençoadas aqui. Famílias que, se não fosse coração doador dos membros dessa igreja, de outros amigos que não pertencem a esta igreja, mas que sempre estão disponíveis para ajudar o próximo. Ontem, nossa junta diaconal, junto com mais irmãos, estiveram aqui e 45 famílias foram abençoadas. Famílias que muitas provavelmente não teriam que comer. A realidade, meus irmãos, para alguns pode parecer distante, mas existe gente realmente que passa fome, gente que depende, gente que precisa, gente que está doente, gente que não consegue uma porta de emprego. E Deus nos separou para essa jornada. Isso também faz parte do ID. Esse mandato de Deus se estende. Jesus fez isso, repartiu o pão. E o povo de Deus tem repartido pão. Isso nos dá alegria.
quando vemos o sorriso de cada pessoa que foi agraciada por aquela cesta. E na verdade, eu posso dizer que aqueles irmãos que estavam aqui, preparando todos estes alimentos para serem doados para estas famílias, se sentiram mais abençoados talvez do que aquelas famílias que receberam. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, essas famílias que necessitam também. Que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor cure as doenças, e que em breve elas possam estar conseguindo as portas que precisam serem abertas. Esse trabalho só é mantido pela fidelidade do povo de Deus, também com os dízimos e as ofertas. Estaremos entoando mais um cântico. No decorrer aparecerão agência e conta, para que os irmãos mantenham sua fidelidade, pois através dela tudo é possível. A igreja não recebe dinheiro de ninguém, de instituições, de governos. O que mantém a igreja é a fidelidade do povo de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, cada uma dessas famílias. Vamos louvar o Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo, aleluia,
rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus, te faz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, tu és meu Deus, te faz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, tu és meu Deus, te faz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 40. Vamos ler juntos? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar por esta palavra? Pai, eu te peço que nos ilumine, que faça com que o nosso coração possa ver aquilo que muitos destes que estavam aqui não viram. Que nós possamos ver o Filho e nele crer nesta hora. Que nós possamos receber a sua palavra e dela sermos alimentados, ó Deus. Que nós possamos crer na palavra e sermos por ela dessedentados, saciados, Pai.
E que o Senhor assim encontre nesta manhã os teus filhos, para eles falar e a eles se revelar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós temos seguido o Evangelho de João em sua sequência, na sua narrativa, versículo a versículo, há 2 domingos atrás nós falamos a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. E que sinal tremendo foi este de 5 pães e 2 peixinhos alimentarem uma multidão de pessoas, de mais de 5.000 homens, que assentados ali, viram Jesus abençoar aquele pão e aqueles peixes, e se fartaram e comeram o quanto desejaram comer, e ainda sobrou depois dos pedaços que sobraram daquela multiplicação, 12 cestos cheios de pão. Porque a abundância com que aquele sinal se manifestou foi clara, evidente, inequívoca. E logo depois os discípulos, ou melhor, e logo depois eles tentam tomar Jesus à força para fazê-lo rei. A tradução aqui, versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo aqui, é uma tradução muito simplificada daquilo que João Calvino, ao comentar este versículo, traduz como para tomá-lo à força, para o proclamarem rei. E Jesus então retirou-se novamente, sozinho para o monte, se afastou da multidão, e depois caminhou sobre as águas, encontrou seus discípulos assustados no meio do mar, lutando contra o vento, tentando chegar ao outro lado. E quando Jesus entra com eles no barco, o texto diz que eles logo chegaram ao seu destino. E no dia seguinte, então, aquela mesma multidão vai procurar Jesus. Eles tinham visto que os discípulos haviam partido e que Jesus não havia entrado no barco com eles. E eles perceberam que não havia outro modo de que Jesus tivesse se retirado dali, senão de um modo sobrenatural. E quando chegaram outros barcos ali, em Tiberíades, eles se juntaram nesses barcos e foram na direção de onde eles sabiam, para onde os discípulos iam, que era a cidade de Cafarnaum. É interessante dizer que quando o evangelista João, ele diz que eles, tendo-o encontrado no outro lado do mar, no verso 25, nós precisamos entender que o outro lado não é o lado oposto, porque o mar da Galileia, porque na verdade Cafarnaum ficava no mesmo lado de Tiberíades, não ficava do lado oposto. Teria João então errado, se equivocado? Não. O que acontece é que havia naquele lugar de Tiberíades a Cafarnaum, e depois de Cafarnaum ficava Betsaida, como uma baía, como um recuo ali da praia, de modo que de um lado aqui desta baía você tinha Tiberíades, do outro lado você tinha Cafarnaum, porque o outro lado do mar, ou seja, o lado oposto, na verdade, é onde você teria a região dos Gadarenos. Quando Jesus vai ao encontro dos Gadarenos, ele sai aqui de Cafarnaum, atravessa o mar e vai à terra dos Gadarenos. No caso de Tiberíades para Cafarnaum, eles não estão atravessando o mar, cruzando de um modo a cortá-lo aqui, no seu comprimento, mas eles estão simplesmente navegando na direção da mesma margem, mas através de uma baía onde Tiberíades está aqui e Cafarnaum está um pouco mais distante. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Quando nós falamos sobre a multiplicação dos pães há 2 domingos atrás, o tema do sermão foi: você tem fome de quê? Você tem fome de quê? E na verdade essa história ela é uma continuidade daquilo que aconteceu no dia anterior. Porque o que Jesus havia feito no dia anterior era um sinal para que as pessoas, ao verem esta manifestação concreta e temporal do poder de Deus, tivessem a possibilidade de ver nascer no seu coração a esperança por coisas maiores que Deus desejava fazer na vida delas. E quando aquela multidão tenta se apropriar de Jesus, tomá-lo à força para fazê-lo rei, Jesus percebe que elas não estão interessadas na sua palavra. Elas não estão interessadas na salvação, no perdão que Ele veio trazer para os seus pecados. Ele percebe que elas não conseguiram enxergar daquele sinal para além do pão e do peixe que comeram. Elas não conseguiram ver no milagre que Jesus operou apenas um lampejo da sua divindade, da sua glória e da missão que Ele veio cumprir. Elas não conseguiram enxergar, através daquele sinal, que Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, como Ele se apresenta nos versos seguintes. E Jesus percebe: esta gente não está interessada em mim. Esta gente não está interessada em me conhecer e em se relacionar comigo. Esta gente está interessada em se apropriar de mim em benefício próprio. E é por isso que ele se retira para o monte. E é por isso que dia desses eu estava falando com seminaristas e dizia: cuidado com os elogios. Cuidado com os tapinhas nas costas, com os aplausos. Porque nós somos tentados a acreditar que nós somos quistos, admirados. E a gente começa a se deixar seduzir por estes olhares e não percebe que muitas vezes, e é muito duro dizer isso, porque a gente tem a expectativa que no ambiente religioso sempre haja pureza, né? Mas nem sempre é assim. As pessoas, muitas vezes, não estão interessadas em você, não gostam de você, não querem se relacionar com você. Elas querem usufruir e sugar tudo que você tem para oferecer. E quando um dia encontrarem outra fonte para se suprir, você se torna descartável. E é por isso que Jesus não tem nenhuma sedução por multidões. E quando eles viram as costas mais à frente para irem embora, Jesus não faz nenhum esforço para tentar mediar isso. Às vezes a gente pastoreia a igreja e quando uma família vai embora e quando alguém diz, sai aborrecido, a gente sofre e a gente vai atrás e a gente tenta trazer de volta e a gente tenta apaziguar aquele coração. Será que vale a pena? Será que vale a pena?
E esse é um desafio pastoral, a gente discernir o quanto ali existe uma ovelha que precisa ser cuidada porque está ferida, machucada, e o quanto há ali apenas alguém que tem se apropriado de nós, que tem projetado expectativas em nós, e que está indo embora porque está frustrado, porque a igreja ou o pastor deixaram de atender às suas expectativas pessoais, deixaram de matar as suas fomes, deixaram de saciar a sua sede. E por não estarem verdadeiramente vinculadas em amor, em afeto à comunidade, ao pastor, ao rebanho que se reúne neste lugar, vai embora, faz biquinho, faz confusão. E a gente fica, não, meu Deus, a gente não pode perder esta família, a gente tem que ir atrás dessa gente. Deixa aí. Pastor, o senhor não está sendo insensível, não é papel do pastor buscar a ovelha? É papel do pastor também saber quem é a ovelha. E esta é a pergunta desta manhã. Se você faz parte da multidão, ou se você faz parte daqueles que pertencem a Jesus, e que são ovelhas do seu rebanho, e que são ovelhas do seu aprisco, porque a ovelha, aqueles que o Pai deu na sua mão, Ele jamais a perderá. Mas aqueles que querem apenas se apropriar do Evangelho, que querem apenas usufruir da igreja, que querem apenas serem abençoados, e se sentirem bem, e encontrarem regozijo para o seu coração, e terem um lugar de conforto, mas que efetivamente não têm vínculos e compromissos verdadeiros com a palavra, com o Evangelho, com a comunhão, do que significa ser corpo de Cristo, unidade, rebanho do Senhor. Jesus Cristo não se incomoda quando eles se escandalizam, quando eles ficam perturbados. E no versículo 66 o texto diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, se você acha que eu estou sendo insensível ao dizer, deixa ir, precisamos olhar para Jesus, porque o texto diz que muitos dos seus discípulos. Então, o texto não está falando de gente ocasional que estava passando por ali, de gente que por um dia resolveu visitar e acompanhou o milagre e que depois não gostou do que Jesus falou e foi embora. Não, o evangelista João se refere aos que foram embora como discípulos, de modo que eram um grupo de pessoas que há algum tempo já haviam se dedicado em seguir Jesus, ouvir a sua mensagem e aprender dele. Mas quando são confrontados por Jesus, eles vão embora. E Jesus olha para os demais que ficaram e diz: se vocês quiserem ir junto, fiquem à vontade. Porque não interessa a Jesus tentar gastar-se por aqueles que nitidamente não conseguem enxergar nele aquilo que ele significa e representa. E quantas vezes nós ficamos frustrados, magoados, deprimimos como pastores, como pessoas, quando de repente alguém simplesmente vai embora, vira as costas.
amizades que de uma hora para outra parece que nem lembram que a gente existe, e você fica deprimido. A gente deprime porque um fulano que a gente nem sabe quem é bloqueou a gente no Facebook. Perdemos 50 seguidores no Instagram. Jesus não quer likes, gente. Jesus não quer joinhas. Jesus não quer curtidas. Jesus não quer simpatizante. Jesus não quer multidão. Jesus quer gente que pertença a Ele. E a quem Ele deseja pertencer. Jesus quer pessoas cujo coração pulsem com aquele cântico do livro de Salomão, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. As muitas águas não poderiam afogar este amor. Os rios não poderiam submergi-lo. A morte não poderia vencê-lo. E a igreja de Cristo precisa se deixar de ser este lugar onde pessoas vivem sendo paparicadas. E nós, líderes e pastores, vivemos paparicando as pessoas com medinho de que elas se magoem com alguma coisa que a gente diga, que a gente pregue, com alguma decisão, um vaso que foi mudado de lugar. Dia desses me procuraram um oficial e disse: olha, determinadas pessoas ali estão muito tristes, muito aborrecidas com o senhor, e eles falaram que vão embora e não vão voltar mais. E imediatamente eu disse assim: não, eu tenho que ligar para a irmã, eu tenho que falar. Mas depois o Espírito Santo tocou no meu coração e eu disse assim: o que você fez? O que você falou? Alguma coisa do que foi dito e feito é diferente daquilo que o Evangelho e a palavra diz? Alguma decisão que foi tomada pelo conselho da igreja, de algum modo fere o Evangelho, a essência da pregação e da mensagem? E eu pensei comigo: se alguém para fazer parte desta comunidade possui com esta comunidade vínculos tão frágeis, que podem ser quebrados pelo simples fato de que uma parede mudou de cor, um banco trocou de lugar, um determinado espaço foi remanejado, se esta pessoa considera os vínculos, os afetos, os relacionamentos, a palavra pregada, o testemunho desta igreja, a comunhão que aqui se estabelece, se tudo isso pode simplesmente ser ignorado porque alguma coisa me deu uma magoazinha no coração, então Jesus está dizendo: então vocês não estão buscando o pão que desceu do céu. Vocês estão buscando aquilo que sacia o ventre. Vocês estão buscando aquilo que agrada a vocês. Vocês estão buscando
se autossatisfazerem de Deus, da igreja. Vocês estão buscando a tranquilidade psicológica que o culto dá e oferece. Mas vocês não entenderam o que é ser discípulo de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão me procurando, versículo 26, porque viste os sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. E aí eu disse para aquele oficial da igreja: deixa ir. Deixa ir. E sabe o que me surpreendeu? É que aquelas pessoas não foram. Elas ficaram. E quando elas ficaram, eu percebi que elas entenderam o que é mais importante no reino de Deus. E que muitas vezes a gente fica tentando mudar para agradar, a gente fica tentando se moldar nas expectativas para que as pessoas, elas gostem de nós. E a igreja, ela quer ter uma linguagem atraente, ela quer ser esteticamente atraente, ela quer ser liturgicamente moderna. Para atrair as pessoas, para que elas curtam, para que elas gostem, para que pareça que é um lugar descolado, sabe? E aí a gente vai construindo um espaço onde as pessoas frequentam não porque querem Jesus Cristo, mas porque elas comeram pão e se fartaram. Quem é você nesta multidão? Que tipo de discípulo de Jesus você é? E aí Jesus diz assim, verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então Jesus diz, vocês estão trabalhando, vocês saíram de lá, vocês entraram em barcos, superlotaram esses barquinhos, correram risco até, para chegar aqui do outro lado, em Cafarnaum, e vocês fizeram esse esforço todo, pelo motivo errado. Trabalhar e não pela comida que perece. Vocês vieram aqui na expectativa de que tenha mais pão e mais peixe. Vocês vieram aqui na expectativa que tenha mais milagre, mais bênção para você. Mas estas coisas temporais, elas passam. Trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E eles então perguntaram a ele, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha, irmãos, como fica claro que quem não recebe a iluminação do Espírito Santo para crer quem é Jesus e a obra de salvação que ele veio operar, não consegue enxergar um outro modo de conceber a vida eterna e a salvação, senão por meio das obras. O apóstolo Paulo diz
que aqueles que almejam uma salvação que se conquista pelas obras, eles anulam a graça. Quem se gloria nas obras e passa a valer-se das suas boas obras como sendo o meio pelo qual se é salvo, ele anula a graça, de modo que Paulo está apresentando as obras e a graça como coisas que, dependendo do modo como são vistas, são excludentes. Ué, pastor, mas não está escrito que em Tiago que as obras cooperam com a fé? As obras cooperam com a fé quando elas são manifestas como consequência e como fruto de uma fé que nos salvou. Quando as obras são colocadas como sendo um meio para alcançar a salvação, elas não cooperam com a fé, pelo contrário, ela anula a graça. Ou você é salvo, então escuta, ou você é salvo pelas obras, ou você é salvo pela graça. Não se é salvo pelas obras e pela graça. Todavia, quando se é salvo pela graça, a graça que nos salva se manifesta com obras, que são resultado da salvação que o Espírito Santo operou no nosso coração. E é por isso que dizia um teólogo: ninguém será salvo pelas obras, senão pela graça. Mas sem obras, ninguém se salvará. Ora, pastor, que contradição louca é essa? Não, ninguém será salvo pelas obras. Mas se elas não existirem, onde está a evidência de que a graça se manifestou a nós? Onde estão os frutos que evidenciam que nós nascemos de novo? Porque pelos frutos conhecereis a árvore. O que precisamos entender é que a gente conhece uma mangueira por ela dar manga. Mas a manga não nasce antes da mangueira ser mangueira. A manga nos dá a conhecer que a mangueira é uma mangueira e não um pé de cajá. Mas antes que houvesse manga, a mangueira já era mangueira. Assim são as obras e a graça. Antes que as obras existam, nós fomos salvos pela graça, sem obras. Portanto, agora, pelos frutos, poderemos ser identificados como pessoas que foram salvas. E quando Jesus diz: trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna, as pessoas escutam assim: então eu tenho que fazer as obras de Deus para ter a vida eterna. E aí elas voltam para Jesus e perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então elas esperavam que Jesus pudesse então dizer a elas qual era o trabalho que precisava ser feito para alcançar a vida eterna. Só que olha qual é a resposta que Jesus dá. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele
que por ele foi enviado. Então, preste atenção. Preste atenção. Trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna, e não pela comida que perece. E as pessoas escutam Jesus dizer que eles precisam trabalhar para alcançar a vida eterna. E então perguntam: que obras são essas? O que precisamos fazer para que aquilo que façamos seja considerado obra de Deus para nós alcançarmos a vida eterna? Ao que Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Opa! Então, trabalhai por aquilo que subsiste para a vida eterna, não é conquistar a vida eterna por meio do trabalho, ou seja, por meio das obras. Senhor, que obras são essas? Jesus diz: a obra que eu estou me referindo, diferentemente daquilo que vocês pensam, que eu vou dar agora para vocês um conjunto de regras, de comportamentos, de afazeres, de compromissos, de ritos, de preceitos, de leis a serem seguidas. A única obra que pode subsistir para a vida eterna é que vocês creiam em Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. Portanto, o único instrumento pelo qual importa que sejamos salvos é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie das boas obras, porque para as boas obras vocês foram criados, e o Pai de antemão as preparou para que vocês andassem nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Portanto, irmão e irmã, trabalhai por aquilo que subsiste pela vida eterna. E que trabalho é esse? É você simplesmente entender que nada do que você fizer, se não for por intermédio da fé, não tem nenhum valor para contribuir com a tua salvação. Portanto, não é o fazer, é o crer. Não é a tarefa, é o que me move a ela. Não é o gesto, mas o sentimento que me motiva. Não são as obras, é a fé. Creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas eu não tenho que trabalhar pela minha salvação. As obras de Deus, a obra de Deus é esta: creia, eu vou repetir, creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Este é o sentido mais profundo deste fragmento de versículos aqui, dos versos 26 até o verso 29. Trabalhai, não pela comida que perece. Pare de querer um evangelho que serve a satisfazer os teus desejos. Pare de querer um evangelho, uma igreja, um pastor que sirva para paparicar você. Pare de buscar um culto. O culto tem que ser legal, tem que ser bacana, a música tem que ser descolada.
E a gente vai perdendo o foco. A gente vai perdendo o objetivo. E daqui a pouco, a qualidade que a gente está investindo já não é mais porque a gente deseja dedicar ao Senhor o que de melhor nós podemos fazer, mas é porque a gente quer fazer um negócio que as pessoas gostem. E aí eu me pergunto, onde estão as multidões que hoje dizem seguir Jesus? E toda vez que eu vejo estas multidões reunidas, eu me pergunto, o que elas estão buscando? E me pergunto mais, o que nós estamos oferecendo para que esta gente toda esteja aqui? Será que a gente tem sido sincero em fazer esta pergunta? Se a gente está pregando sermões para paparicar e afagar o ego das pessoas, se a gente está promovendo autoajuda, se a gente está transformando um culto numa peça motivacional, porque as pessoas não estão enxergando o grande mistério da salvação, mas estão, na verdade, apenas querendo saciar o seu próprio ventre. E mesmo quando entendem a mensagem da cruz, elas se apropriam desta mensagem de um modo tão egoísta, de um modo tão intimista, que ainda assim parece que nada entenderam. Daquilo que Jesus diz. Quem é você na multidão? Eu quero orar por você. Eu vou interromper agora esta palavra e ela vai continuar no culto vespertino às 19 horas, a partir do versículo 30. Mas aqui, neste momento, eu quero que você se pergunte: o que você está procurando? Jesus ou seus milagres? O que a igreja é para você? Um lugar onde as pessoas devem te agradar e você só fica lá se for agradado? Ou um lugar onde você trabalha, serve, se entrega pelas coisas que são eternas e não vive se melindrando pelas coisas que são meramente temporais? E em que você tem baseado a sua salvação? Nas obras de Deus? Que na cabeça de muita gente é trabalhar, é a sua produção eclesiástica, é a sua performance religiosa, é o seu zelo litúrgico, sua tradição, seus ritos.
seus serviços, seu esforço de ser boa gente, de se comportar, ou a sua salvação se baseia no fato de você crer que é Jesus quem te dá. Olha o que ele diz, que o Filho do Homem, a vida eterna, a qual, versículo 27, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele vos dará a vida eterna. Trabalhe por ela. Ué, mas não é dada. Porque se eu tiver que trabalhar para conquistá-la, ela será comprada, não será dada. Mas o texto diz que ele vos dará. Então que obras são essas? A obra é tão somente crer que é de graça. E que o perdão é de graça. E que a cruz é que te salva. E que é Jesus que te salva. E se você entender que o que você precisa, mais do que milagres, mais do que cura, mais do que prosperidade, mais do que bem-estar, mais do que saúde, mais do que alegria, diversão, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, a única coisa que você precisa é de Jesus Cristo. Você vai descobrir que todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mas não, e jamais, e em nenhuma hipótese, no volume, na extensão, na dimensão, ou na quantidade que você antes acreditava precisar, porque você vai descobrir que aquele que come do pão da vida, que vem a Cristo, é saciado. Aquele que crê nele tem a sua sede matada, de modo que tudo aquilo que você julgava ser, ou julgava precisar e necessitar, você vai descobrir que isso vai perder totalmente a importância e a relevância que talvez tenha para você hoje, quando você entender que Jesus mata a tua fome e sacia a tua sede, e o que você precisa é de Jesus Cristo na sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, abençoe esta pessoa. Guarde o seu coração. Guarde sua vida. Ilumine a sua compreensão, para que ela não se perca buscando em Ti aquilo que em Ti é o que menos importa. Porque o que mais importa é a Tua presença. O que mais importa é Te conhecer. O que mais importa é ir a Ti e ser achado em Ti. Como o apóstolo diz, que não há coisa mais sublime do que conhecer a Cristo e ser achado nele. Portanto, nesta manhã, ó Pai, que o Senhor possa encontrar aqueles que são Teus e trazê-los a Ti. E que o Pai traga os Teus filhos até a Tua salvação nesta hora. E que as suas almas sejam fartas, sejam saciadas de Ti. No nome santo de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que nesta manhã, esta palavra possa abençoar o teu coração, viu?
Tenha esperança em Jesus. Por mais que você tenha necessidades, a tua maior necessidade é apenas... Que alegria te encontrar, meu amigo! Sou tia Margarete, você não acredita? Eu sou tia Margarete. Só porque eu tô de roupa diferente, um estilo novo, um cabelo ousado, você não acredita que sou eu? Sou sim! Estamos na Igreja Presbiteriana do Pechincha e é uma alegria ter você aqui. Então, hoje eu vou falar com vocês o seguinte, nós estamos em isolamento, em quarentena, né? O isolamento mexe com as pessoas, né? Mexe com as cabeças das pessoas, fazem reviravoltas. E quando você encontrar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que vocês brincavam tanto e agora, de repente, não vai querer brincar mais. Aquela sua amiga que você conversava e contava todas as coisas e quando se encontra novamente, não quer conversar mais. Por que será? Porque as pessoas mudam e as pessoas são diferentes umas das outras. Mas isso é motivo para a gente deixar de ser amigo? Não, porque nós também mudamos. Você não está mais naquele tamanhozinho de quando a quarentena começou. Você cresceu, você desenvolveu, você amadureceu e muita coisa mudou. Então, quando você encontrar aquele seu amigo, aquela sua amiga, faz nova amizade com o mesmo amigo, combinado? E hoje eu tenho um desafio para você. Que tal você pegar uma folha de papel e fazer um desenho pensando nesse seu amigo que você já não vê há muito tempo e guarda no seu caderninho para que quando vocês se encontrarem, você mostrar para essa pessoa e dar para ela e fala assim, olha como eu pensei em você na quarentena, que legal, né? Eu tenho muitos amigos e vou fazer minhas cartinhas, faça uma você também. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor com alegria no coração para recordar as amizades que ficaram durante a quarentena, isolados como nós, e estamos todos morrendo de saudades. Vamos jogar dominó, vamos passear a pé. Olha só o meu gibi e os livros que eu li. Meus mil amigos, para caminhar com fé. Amigo, eu não te esqueci, te mando sempre aqui. Amigo, é bênção do Senhor, é
te amo, amigo, e eu jamais vou me esquecer de você, né? E como hoje, assim, é um dia de muitas novidades, eu vou trazer uma novidade para vocês. E vem aí, na hora da palavra, uma super surpresa para você! Bom dia, crianças! Eu sou a tia Grazi e eu ajudo a tia Márcia e a tia Margarete aqui na Igreja Presbiteriana do Pichincha. Geralmente eu tô aí do outro lado da câmera, porque elas dizem que eu falo demais. Gente, mas é puro exagero delas. Eu não falo demais. Às vezes eu gosto de contar as novidades, né, gente? Legal contar as novidades. Inclusive, você acredita, eu não posso contar que eu que vim hoje aqui no lugar da tia Márcia, só porque a tia Márcia tá fazendo um monte de surpresa pro Dia das Crianças. Eu não posso contar isso. Ai, meu Deus, contei. Ai, minha boca é meio grande. Mas vocês não contam pra tia Márcia que eu contei, tá? Gente, mas vai ser tão legal. Vai ser ter muita coisa legal. Vocês vão amar. Tá bom. Parou. Não conta que eu contei. Então, eu vim aqui hoje fazer a hora da palavra. O nosso texto base hoje, quem vai ler é um amigão meu. Lê pra mim, Samuel. Amigo ama sempre. Provérbios 17:17. Ah, obrigada, Samuel. Tava morrendo de saudade de você, hein? Lindão, você tá muito grande. Então, a história que eu vou contar, ela tá aqui na nossa Bíblia, esse livro incrível que tem histórias muito incríveis. 1 Samuel 18, o capítulo 18, 19 e 20. Lá conta a história de um amigão, que é Jonatas, um grande amigo de Davi. Davi todo mundo conhece, né? Então, peça pro papai e pra mamãe ler essa história com você, gente. É tão legal essa história. É uma história muito emocionante. Então, o que eu vou falar de Jonatas hoje? Jonatas era um amigão excepcional. Você tem um amigão legal assim? Aquele amigo que você fala assim, nossa, esse é meu amigão, meu best friend forever. Tem aquele amigão? Eu também tenho. Mas Jonatas era o amigo. Pensa num amigo legal. Sabe como é que eles se conheceram? Vocês lembram quando Davi foi lá e matou Golias? Todo mundo sabe essa história, né? Então, quando Davi foi lá e matou Golias, o rei Saul convidou Davi para morar no palácio. E Jonatas era filho do rei Saul. Ele era um príncipe. Então, pensa só. Davi era um simples pastor de ovelha e Jonatas era um príncipe. Você acha que Jonas ligou para isso? Nananina, não. Jonatas não ligou. Você tem que pensar que, às vezes, a gente tem amigos que são muito diferentes da gente. Mas a gente não pode ter preconceito. Se o meu amigo é branco, é preto, ele é alto, ele é baixo, ele é bem quietinho, ele é falador. Porque Deus faz as pessoas cada um do seu jeito. E você pode descobrir um amigo muito especial, diferente de você, sabia? Jonatas nem ligou para isso e eles se tornaram grandes amigos. Mas não é só assim, gente, somos amigos, vamos dizer que somos amigos e deu. Não, Jonatas, ele provou a amizade dele para com Davi. Sabe o que ele fez? Quando Davi morava lá no palácio, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, porque todo mundo adorava Davi. Davi estava fazendo um maior sucesso no palácio. E o rei começou a ficar de olho. O rei falava assim, nossa, mas as pessoas estão gostando mais de Davi do que de mim, que sou o rei? Como assim? Davi está se achando, né? Então o rei Saul começou a ficar muito intrigado. E aí, o que ele fez? Não vou admitir isso aqui no meu palácio, não. Aqui, o mais amado sou eu. Então, o rei Saul começou a querer matar Davi. Jonatas descobriu e foi lá e alertou o seu amigo. Falou, amigo, não tenho certeza, mas eu acho que o meu pai, tá querendo te matar, hein? Aí Davi falou, será? Eu acho melhor a gente fazer um teste. Por quê? Porque Jonatas, ele
tinha cuidado pela vida do seu amigo. Então, o que eles fizeram? Fizeram um código secreto. Você nunca fez um código secreto com seu amigo? Sabe aquele seu amigo que você só olha assim pra você e você já sabe que ele quer ir embora? Então, é assim, eles fizeram um código secreto e combinaram, ó, meu pai tá fazendo uma festa e eu acho que nessa festa lá, ele tá aprontando pra te matar. Então, você fica escondido, você não vai na festa. Se ele nem ligar, é porque ele não queria fazer nada. Agora, se ele ficar bravo, é porque ele queria te matar. Então, Jonatas foi na festa e o rei Saul chegou para Jonatas e falou, Jonatas, cadê Davi? Ele não veio ontem, não veio hoje, porque naquela época não era festinha assim, tal, que você vai lá e come 3 brigadeiros, não. Era vários dias de brigadeiro, muito bolo. Nossa, 1 dia, 2 dias, 1 semana. Então, Jonatas ficou ligado. O que Jonatas fez? Foi lá e mandou o seu servo lançar as flechas para o lado que ele tinha combinado com Davi. Davi olhou para o código secreto e entendeu que ele tinha que fugir, senão ele ia morrer. Ou seja, Jonatas salvou a vida do seu amigo. O que você faz pelo seu amigo? Tipo assim, ele faz tudo por você, te convida para as festas, brinca com você, empresta os brinquedos dele, e você só aí não faz nada? Pense bem. Jonathan também, uma boa dica para quando você quiser ter um amigão, é que assim, Jonathan, ele era temente a Deus. Pensa só, Jonathan era um príncipe, gente. Ele, que era para ser o rei, ele nasceu para ser o rei. Ele era o filho de Saul. Mas ele era temente a Deus. Ele ouviu a palavra de Deus que disse que o ungido para ser rei seria Davi. Ele ouviu e aceitou a palavra de Deus. Por isso que quando Davi estava lá no palácio, ele deu presentes para Davi, ele deu espada, ele deu capa, porque ele queria que Davi fizesse parte daquele mundo, porque ele tinha certeza que o que vale é o que Deus fala. Então Davi era temente, Jonathan era temente a Deus. Você quer uma dica aí para ter um bom amigo? Seja um bom amigo. Se você quer ter um amigo que nem Jonathan, seja um bom amigo. E acima de tudo, que ele seja temente a Deus e você também. Essa coisa de amigo que te convida para fazer o que não deve, para ficar rindo da cara dos outros, para fazer bobagem, para desobedecer os pais, fica ligado. Isso não é para você não, isso não é legal, tá bom? Essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham bons amigos e que Deus coloque grandes amizades na vida de vocês, tá bom? Qualquer dia eu volto aqui. Um beijão da tia Grazi. Jesus é o seu melhor amigo, nos dando amigos incomparáveis, aquelas pessoas que são leais, que são fiéis, que não levam você para mau caminho. Este é o amigo de verdade. Vamos agora curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos e falar com Deus, apresentando a Jesus, o nosso amigo da terra. Você está lembrando aí do nome de alguém? Vamos falar com Jesus sobre essa pessoa. Feche seus olhos. Pai querido, Deus de graça, de poder, de misericórdia, de bondade infinita. Estas crianças estão agora com os seus nomes dos seus amigos, que eles se recordam da escola, do condomínio, de um tempo que viveu no passado, de um primo, ou até mesmo de um irmão. Pessoas que são consideradas próximas, aquelas pessoas que são íntimas, que eles brincam juntos, que eles contam os segredos uns para os outros. Aquelas pessoas que eles batem altos papos até madrugada. Ó Senhor, que o Senhor estenda suas poderosas mãos sobre a vida de cada um desses amigos, que eles possam, mesmo depois do isolamento, da pandemia, se reencontrar e ter um momento de muita felicidade e recordação de tudo que já viveram. Em o nome de Jesus, construa laços, Senhor, e que esses laços sejam completamente abençoados por Ti. E que cada criança que está assistindo seja bênção na vida do seu amigo. Eu te peço e te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve hoje conosco. Aproveite este momento, faça sua cartinha,
faça seu desenho, guarde para o seu amigo. Ele vai gostar muito de receber. E nós nos encontramos na semana que vem. Deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe este vídeo e manda para o seu amigo. E até domingo que vem, se Deus quiser.